Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, para quem me apresentando de novo, para quem não me conhece, para quem já me conhece, sou a doutora Marina, advogada, especialista aí em direito do consumidor, atuante na área de direito civil, tá? E o vídeo de hoje será um tema que vai destoar aí completamente do direito civil, né? Dos temas que eu costumo falar, que é um tema assim que eu relutei muito, pensei muito durante a semana passada e essa semana. É um tema muito forte, é um tema que eu vou dar minha opinião aqui, afinal eu tenho direito de ter uma opinião, por mais que eu seja advogada. Eu falo como advogada, eu falo como jurista, falo como mulher e representando todas as meninas e mulheres desse Brasil que, assim, eu já vou falando que não é por militância política, é mais por conhecimento jurídico mesmo, pelo que eu vejo como advogada, porque acho que a maioria sabe aqui que eu atuo em prol do direito das mulheres também. Já falei sobre 4 casos de feminicídio aqui, né, no Brasil, durante o mês da mulher. E já vou falando que, assim, eu não tenho político de estimação, não tenho partido de estimação. Vou tentar ao máximo embasar isso, colocando aí os dois lados, né? O embasamento jurídico para isso, o embasamento psicológico para isso, né? Porque realmente a opinião que eu vou dar aqui é uma opinião muito polêmica, de um tema muito polêmico que está em pauta. E eu acho que uma hora ou outra alguém vai cobrar isso de mim. E, eu acredito que eu esteja certa das minhas convicções, né? E através da minha opinião, talvez tenha aí só as palavras aqui pode dar muito conforto, muito apoio a mulheres, né, que passaram por isso, passam por isso, né, estão na luta, né, para conseguir, né, uma questão aí de honra, de dignidade, né, e vou tentar ser o mais imparcial, tá? Mas nesse caso aí eu não sei se vai dar muito certo ser imparcial. E além do mais, é um vídeo também que vai trazer um caráter aí de informação muito grande aí para quem não está sabendo do que está acontecendo no legislativo do nosso país, né? Infelizmente estamos lidando com uma coisa que, na minha opinião, não deveria nem tocar nesse assunto, porque é um assunto extremamente forte, né? É um projeto de lei assim que, na minha opinião, eu acho que estão rindo, né? Esse legislativo tá rindo da cara da justiça brasileira, tá rindo da cara das nossas mulheres, né? Que acho que dia a dia a gente tem que matar um leão por dia, né? Lidando com essas coisas, né? Porque a impressão é que tudo que a gente faz, né, tá errado, né? E eu fico imaginando, né, com leis tão ridículas impostas aí pelo legislativo, né, como que nós, do Poder Judiciário, vamos lidar com isso? Né? Se bem que às vezes estamos vendo também um Poder Judiciário que ao invés de fazer justiça, está fazendo uma zona. E eu vou falar hoje sobre a PL que está correndo aí, inclusive em regime de urgência, desde a semana passada, que é a PL 1904 de 2024. Bom, gente, vou falar mais em questão histórica aqui, né? Depois eu vou falar sobre a minha opinião. Bom, primeiramente, vou mesclar um pouco as coisas aí para que torne a coisa um pouco mais leve, mas eu não sei se isso vai dar certo, né? Aí vocês dão uma opinião aí embaixo do vídeo,
né? Dão um like, se inscrevam, compartilhem, tá? Porque é informação. Bom, eu, né, como eu já disse, aqui respeitamos todas as posições políticas possíveis, tá? Mas como eu sempre falo, tudo tem um limite, né? Eu, particularmente, eu sou contra o aborto em geral, tá? Eu sou contra o aborto em geral, assim, se você fez o filho, se você tem responsabilidade para criar o filho, se você tem condições para criar o filho, você não tem esse dever de abortar, tá? Porém, como eu já disse anteriormente, existem limites, né? E eu agora pergunto para vocês: você que tem um filho, uma filha, um sobrinho, uma sobrinha, tô falando especificamente mais de filhas e sobrinhas mulheres mesmo, primas mulheres, enfim, né? Se você tem mulheres na sua família, com certeza você deve ter pelo menos uma. Se essa mulher ou menina, né, principalmente aí no período de puberdade, né, se ela tiver 10, 12 anos de idade, ela sofrer violência sexual, que é uma das principais violências elencadas no rol da Lei Maria da Penha, e ela vier a engravidar, né, um fruto dessa violência sexual. Eu não vou falar outro nome aqui, porque pode acontecer de retirarem meu vídeo do YouTube, mas vocês entendem o que eu tô falando. E essa criança vier a engravidar, o que você faria? Você deixaria essa criança, né, carregar outra criança durante 9 meses? Ou você deixaria essa criança retirar esse feto de dentro dela, sendo esse um produto de uma violência, né, contra a vontade dessa criança, né? Eu não imagino, né, uma criança cuidando de outra criança, tá? Eu tenho conhecido as minhas que são médicas, que são enfermeiras, né, e que vira e mexe, elas falam: nossa, eu vi uma menina de 10, 11, 12 anos tendo uma criança, tendo um filho no hospital onde eu trabalho. Gente, isso tá ficando cada vez mais bárbaro, cada vez mais comum. Acho que antigamente até tinha mais, mas não era exposto pela mídia. Mas é realmente nojento, é realmente repugnante uma coisa dessas. Uma criança cuidando de outra criança, você forçando, né, uma criança de 10, 12 anos, né, que sofreu essa violência, carregar um fruto que nem quer, né, que nunca consentiu, que muitas vezes nem sabe o que está acontecendo, né, por 9 meses, né, e ter aquilo tirado de dentro dela, né, assim, sentindo uma dor tão grande, né, uma dor física e uma dor psicológica. Gente, como eu já disse, tudo tem limites. Se você tem condições de criar, não tem problema, né? Se você fez, né, quis fazer aquela criança, né, e quer fazer o aborto de propósito, não faça isso. Isso é crime, sim, e eu sou contra esse tipo de aborto, sim. Agora, a questão de aborto por estupro, eu falei aqui, né? Mas não sei se o YouTube vai desmonetizar ou vai tirar esse vídeo do ar. Mas nesses casos, ainda mais se tratando de uma criança, visto que já foi constatado, né, pelas pesquisas aqui no Brasil, pelas estatísticas feitas, né, que as maiores vítimas de violência sexual são meninas entre 10 e 14 anos de idade, né, e que as gravidezes ocorridas disso também são nessa faixa etária. Gente, isso já é legalizado desde 1940 pelo Código Penal Brasileiro, tá? Isso já existe, isso se chama aborto legal.
tá? Isso já existe, tá? E nada mais justo que isso aconteça, porque ninguém nessa idade consegue carregar um fruto de uma coisa que não deveria ter acontecido, tá? E ainda a nossa sociedade brasileira é tão hipócrita que culpa a mulher por tudo, né? Culpam a vítima por tudo, né? Enquanto muitas vezes os estupradores, se não forem presos em flagrante, podem sair dando risada pela porta do fórum, pela porta da delegacia, entendeu? Então, o que eu vou explicar para vocês agora? No que consiste esse projeto de lei 1904 de 2024, tá? Eles vão criminalizar o aborto legal, ou seja, essas crianças que se engravidarem por estupro ou mulheres que engravidarem por estupro vão ter que carregar, né, um feto, né, que muitas vezes, né, aqueles que apontam o dedo, que criticam, que culpam a vítima pela violência, né, não vão criar, né, no lugar delas, né. E muita gente fala, porque não colocam para adoção, né? Tudo bem, não precisa abortar, colocam para adoção. Sinceramente, eu dou risada desse tipo de coisa. Gente, a adoção não é fácil nesse país. Muitos casais vão para outros países procurarem crianças para adotar, porque aqui no Brasil a burocracia leva anos, tá? Para adotar uma criança, né? Fora também as questões raciais, né? Que muitas vezes eles pedem as características físicas da criança, né? No preenchimento daquela ficha, né? Para adotar, né? Eles querem uma criança loira de olhos azuis, sendo que a maioria da etnia brasileira não é assim. E a maioria das crianças que estão em abrigos para adoção não tem essas características, né? E muitas vezes eles querem recém-nascidos também, né? E a maioria que estão nos abrigos para adoção não são recém-nascidos, né? A maioria já são crianças maiorzinhas, né? Até adolescentes, né? Aí o que acontece, né? Essas crianças esses adolescentes, né? Acabam completando 18 anos, tem que sair do abrigo, né? E acabam vivendo aí nas ruas, né? Só poucas aí conseguem se reerguer na vida já desde cedo, né? Então, é isso que realmente acontece, tá? Só que a maioria da sociedade brasileira não quer enxergar, tá? Então, na questão dessa PL 1904/2024, eles querem criminalizar todos os tipos de aborto, tá? E inclusive esse aborto legal, que é o aborto, os tipos de aborto, não só o aborto no caso de violência sexual, mas o aborto também nos casos de risco, né, para a vida da mãe, né, se a mãe tem algum problema de saúde, né, e vê que ela pode morrer de um jeito ou de outro, ou também nos casos de microcefalia, isso daí já foi pacificado, tanto por lei quanto pelos tribunais superiores, né, a questão da microcefalia, né, da acefalia, anencefalia, né, que fala sobre a questão da criança nascer sem cérebro, né, e por causa disso a criança pode não sobreviver, ou seja, né, são abortos humanizados, abortos permitidos pela lei, tá? Não é aquele aborto assim que como se fosse se a criança fosse um objeto, não, tá? São aqueles abortos que são necessários, né? Que se não fizerem, não tem como salvar a vida de ninguém, né? Então, eles estão querendo criminalizar até esses tipos de aborto, tá? Então, um aborto já criminalizado, beleza, eu também sou a favor, né, de criminalizar o aborto comum, né? Porque se você tem condições de criar, né, você não tem esse direito de abortar. Mas nesses casos aí, quando é questão de vida ou de morte, né, eu acho
que tem que ter uma humanização dessa questão, né? E provavelmente isso não é uma questão jurídica, eu estou falando sobre o ponto de vista jurídico, né? E o ponto de vista da minha opinião pessoal também, tá? Mas todo mundo sabe o porquê que estão fazendo isso, né? Mais uma questão política aí para agradar a bancada de não sei quem, para agradar só uma partezinha ali da minoria ali do legislativo, né? E muitas vezes o legislativo acabam fazendo essas leis não vou falar o nome, né? Mas vocês entendem, né? Essas leis horríveis, horrendas, né? Um verdadeiro retrocesso e quem acaba tomando na cabeça é a gente, como se a gente fosse culpado pela criação das leis, né? Vou falar muitas coisas também em relação ao Código Civil, né? Que a comissão de juristas, né? Fizeram lá o anteprojeto, né? Mas chegou no legislativo e estão começando a mudar um monte de coisa. E eu vou trazer essas informações para vocês também, tá? Então, gente, não sabe, falam tanto do direito à vida de mas de que adianta você colocar uma criança no mundo, né, e jogar ela na rua, ou olhar para a cara dela e ver que muitas vezes ela é a cara do agressor, a cara do seu algoz, é a cara do seu estuprador, né? E muitas vezes a criança começa a crescer e pergunta para a mãe, né? Mamãe, quem é o meu pai? Como que você vai falar para essa criança? Você foi fruto de um estupro? Gente do céu, como que vai ficar a cabeça dessa mãe? Como é que vai ficar a cabeça dessa criança, né? A gente fala tanto da questão, né, do estigma da saúde mental, né? Promover mais a questão da saúde mental, né, dessas pessoas, mas pelo jeito eu acho que estão querendo voltar à Idade Média, né? Estão querendo voltar à Idade Média. Então, gente, digam não a essa PL, tá? Se informem primeiro, tá? Não adianta, gente, não tem como, não é assim do jeito que vocês pensam. Ah, joga para adoção, né? Sabe? Se você foi estuprada e engravidou do estuprador, é só ter e criar a criança. Imagina você olhando para a criança e ver que ela é vítima de uma violência que você não queria ter, né? Porque vai fazer parte da sua história e não tem como apagar, tá? É isso que vocês têm que pensar. E se vocês tiverem uma filha numa tenra idade aí, uma sobrinha, uma prima, né? Gente, pensem muito bem, tá? Então, essa opinião que eu deixo não é uma página política aqui, eu tô falando mais do ponto de vista jurídico, né? E pensem bem, aborto por nada, assim, né? Se você tem condição, não é legal, tá? Agora, esse tipo de coisa, né, que estão assim, é uma faca de dois gumes, né, que não pensam no bem-estar de ninguém, né, não pensam na, na pessoa que foi estuprada, né, na pessoa que sofreu violência, né, isso é um absurdo, realmente, fora também, né, do ponto de vista jurídico também, casos de mulheres e meninas que abortarem, tá? E por causa de violência sexual, o crime será equiparado ao homicídio, sendo que a pena de estupro é menor do que a de homicídio. Então isso não tem sentido nenhum, tá? Um aborto humanizado, né, um aborto legal, né, em caso de violência sexual, né, pode aí pegar de 12 a 30 anos, enquanto um estupro é de 8 a 15 anos.
que você acha que vai vir por último numa situação dessa se essa PL for sancionada? Vocês acham quem que vai sair dando risada? Né? Os estupradores, com certeza. Né? Para eles vai ser fichinha. Eu vou estuprar uma menina, ela vai engravidar e se ela abortar, ela vai presa. Né? E quando eu sair da cadeia, ela vai continuar na cadeia. Então, gente, não tem como, tá? Então, assim, eu sou contra o aborto em geral, mas nesses casos excepcionais não tem como a gente voltar para trás numa coisa dessa, tá? Então, com certeza que eu tô falando aqui, só quem já passou sabe, né? Acho que pra, assim, uma mulherada aí me assistir, ver o que eu tô falando, né? Com certeza não tem como segurar uma barra dessa sozinhas e quem vai ter apoio, né? Precisa de muito apoio e retirar esses apoios, né, que a gente já tem de forma tão escassa aí pelo poder público. Gente, é, não dá, né? Não dá, ajuda aí, né? Então digam não a essa PL, tá? Digam não, tá em regime de urgência, tá? Então vamos torcer para que não passe e para que não seja sancionado, tá bom? Bom, só para dizer, essa página aqui não tem militância nenhuma, tá? É mais uma questão de como realmente as coisas são, né? De mostrar para vocês, né? É muito forte, é um assunto assim que eu nunca falei, né? É um assunto bem difícil, né? Em todos os vídeos aí, se vocês olharem, né? Nunca falei de um tema forte como esse. Relutei muito, muito, muito para falar, né, sobre essa PL, mas uma hora alguém ia me cobrar, né? Ainda mais por ser advogada. Então, essa é isso que eu deixo para vocês, tá bom? Quem quiser curtir, compartilhar o vídeo, inscreva-se no canal, enfim, né? Digam não aí a essa PL absurda, né? Porque enquanto uma vítima, né, vai sofrer durante meses ou anos, o criminoso vai sair dando risada pela porta da frente, né? Porque para ele não vai ser nada, tá bom? Então é isso, gente. Um beijo para vocês. Quem quiser comentar, comentem, tá? Podem comentar, fiquem à vontade, mas com respeito, tá? Com respeito. Um beijo para vocês, até semana que vem.